As contas do governo fecharam o ano passado com um rombo de mais de 230 bilhões de reais. Os números são do Tesouro Nacional. Em 2023, os gastos federais foram maiores que a receita, causando o chamado déficit primário. O rombo foi de 230 bilhões e 500 milhões de reais, 2% do PIB, o conjunto de riquezas produzidas pelo país em um determinado período. O pior resultado desde 2020, ano em que começou a pandemia de Covid. Também superou a última projeção do governo de novembro do ano passado, que estimava um déficit de 177 bilhões de reais. E derrubou a projeção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um rombo de até 100 bilhões, ou 1% do PIB. De acordo com o Tesouro, gastos não previstos no orçamento explicam o resultado, como a conta que o governo teve de pagar com precatórios, títulos de dívidas recorrentes de decisões judiciais, das quais não se pode mais recorrer. Mais de 92 bilhões de reais no ano passado. O valor estava represado. No governo anterior, o Congresso aprovou um teto limite para esses pagamentos. Mas no ano passado, a pedido do próprio governo, o Supremo Tribunal Federal permitiu que a União quitasse a dívida acumulada. Além disso, o resultado negativo também foi afetado pelo acordo para a compensação a estados e o Distrito Federal pela perda de arrecadação com o ICMS sobre combustíveis. A equipe econômica afirmou que o resultado das contas do primeiro ano do governo Lula poderia ter sido melhor não fossem esses gastos inesperados e reafirmou que para este ano a meta de equilibrar as contas zerando o déficit fiscal está mantida. O pagamento de precatórios e a civilização do ICMS, ela corresponde a praticamente quase metade do total do déficit fiscal ocorrido, então ela é muito relevante e isso se resolveu para frente, isso é importante. Como eu disse, olhando para o horizonte de 2024, nós estamos vendo bons sinais. No começo da noite, o ministro da Fazenda reforçou que se não fossem os pagamentos dos precatórios e da compensação do ICMS, as contas fechariam com um déficit próximo à projeção dele no começo do ano passado. Desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião.